A gente segue falando sobre inteligência artificial e essa perspectiva em relação ao uso dessas ferramentas, porque, segundo uma pesquisa feita pela Lenovo, 97% das instituições planejam aumentar os seus investimentos em inteligência artificial. A gente acompanha exatamente esse movimento, que existe, na verdade, hoje uma série de dúvidas, porque o desperdício de capital, inclusive, em projetos que não saem de fase de testes, ainda é um fator preocupante. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Valério Mateus, que é gerente-geral de serviços e soluções da Lenovo para a América Latina. Valério, seja muito bem-vindo, um prazer receber você aqui. Obrigado, prazer é todo meu participar aqui do programa com vocês. Valério, eu queria dar uma olhadinha aqui nos números que vocês trazem nessa pesquisa. O Brasil aparece como líder regional na adoção dessas ferramentas de IA por parte das empresas. 67% das empresas apontam já uso como projetos piloto ou uma adoção considerada estruturada. Eu queria entender exatamente o quanto esses usos, eles seriam de fato suficientes para melhorar principalmente uma questão de produtividade que a gente tem aqui no Brasil e, evidentemente, o quanto as empresas já têm know-how para a aplicação dessas ferramentas e não só uma cultura em torno do uso de IA. Bom, o que a gente tem visto dessas empresas que você comentou, das 60 e pouco por cento das empresas que já utilizam inteligência artificial de forma sistêmica, é que o retorno desse investimento hoje tem sido em torno de 3 vezes o valor investido, o que mostra que a tecnologia em si, ela tem um retorno muito rápido, mas como você comentou no começo, alguns pilotos não conseguem chegar à fase de produção, o que é muito mais uma questão de método e metodologia de adoção do que da tecnologia propriamente dita. O estudo também mostra que quando a gente olha o recorte de América Latina, o Brasil sim lidera o movimento de adoção de AI de forma bastante sustentável e a gente tem visto um amadurecimento das empresas na avaliação desses projetos. Mas o cenário ainda é de muitos projetos de inteligência artificial que não saem de uma fase de teste ou da fase de piloto quando são testados por essas empresas. E esse texto, esse estudo, afirma que o Brasil tem os maiores retornos esperados em relação ao uso dessas plataformas. Você menciona exatamente essa relação entre investimentos e, evidentemente, o retorno sobre eles. Eu queria entender que tipo de processos podem ser automatizados, que tipo de processos podem, de fato, desenvolver e principalmente otimizar alguns processos internos dentro das companhias. Seria RH, seria consolidação de dados, seriam processos mais burocráticos? Queria entender exatamente o que a gente está acompanhando, o que está acontecendo nesse momento. Vitor, isso varia bastante, dependendo da maturidade da empresa, do setor onde ela atua, mas, de uma forma geral, a inteligência artificial impacta todos os processos que as empresas têm hoje. O ponto é, dentro de uma metodologia de avaliação, que o cliente consiga, que as empresas consigam entender os seus processos internos, qual a maturidade desses processos e quais desses processos, num primeiro momento de adoção, trazem um retorno maior e mais rápido. Isso passa basicamente por 3 pilares. Um dos pilares é a avaliação da maturidade, não só de processos, mas principalmente dos dados que são utilizados pela inteligência artificial. Passa também por um pilar de cultura empresarial, as pessoas que vão utilizar esse processo redesenhado com a inteligência artificial, ao tanto que elas conseguem entender e interagir com o novo processo para que ele seja eficiente, tenha sucesso. E também toda uma parte de infraestrutura tecnológica que precisa ser desenhada para que no momento dessa solução escalar para toda a empresa, ou seja, sair da fase de piloto e chegar em toda a empresa, ela seja eficiente. Mas, de forma geral, processos em todas as áreas da empresa, desde vendas, recursos humanos, marketing, jurídico, todos os processos podem ser impactados de forma positiva.
Estou dando uma olhada exatamente nessa pesquisa, né, que temos atendimento aos clientes, vendas, recursos humanos, marketing, outros aspectos que tangem ao setor, né, que não é o de tecnologia da informação, e os relacionados com TI envolvem dados de análise, desenvolvimento de software e segurança cibernética. Tudo isso consolidado, eu queria entender se, evidentemente, existe algum tipo de risco, Valério, também para os empregos nessa série de segmentos e setores. O que a gente tem visto, na verdade, é uma melhoria dos processos operacionais das empresas, né, com a participação dos funcionários que hoje estão nessas empresas. É lógico que você, para algumas tarefas muito repetitivas, como em qualquer grande onda de tecnologia, você vai ter readequações de funções e de pessoas. Mas existe um estudo, inclusive, feito pela ONU, que mostra que o balanço entre empregos criados e subtraídos da economia, na verdade, o balanço é positivo, né? A inteligência artificial deve criar mais oportunidades de emprego quando a gente começa a avaliar infraestrutura de dados, governança, modelos de inteligência artificial que precisam evoluir no longo prazo, ela deve gerar mais posições do que efetivamente subtrair. Então, sim, há uma mudança, obviamente, de perfil, mas o número de empregos deve ser, na verdade, aumentado, segundo esses estudos, com relação ao que a gente tem hoje. Valério, estou dando uma olhadinha aqui nos números de vocês. Entre esse universo de empresas pesquisadas, as empresas com sistemas, principalmente de governança, né, com regras claras sobre o uso de inteligência artificial, 61% delas estão em desenvolvimento, né, em processo exatamente de consolidação dessa governança. Tem 14% tem alguma medida de segurança e de proteção de dados para IA, mas são inconsistentes, carecem de políticas formais registradas ali no papel. 2% não tem estabelecido. A abrangente é de 22% das empresas com políticas claras em relação ao uso de IA. Eu queria entender o quanto falta para que esses processos, do ponto de vista interno, regulamentado, tudo certinho, com uso, principalmente para que não haja qualquer tipo de conflito em relação ao uso de dados ou à imprecisão deles. Queria entender o quanto a gente ainda precisa caminhar para ver um desenvolvimento dessa série de ditames e regulamentações. Claro, o que a gente tem visto é um aumento, sim, dessa maturidade, mas o ponto é crítico, é crucial para a adoção de inteligência artificial. A governança, não só do dado, mas também dos modelos de inteligência artificial, principalmente à medida que a gente se move para uma IA de agentes autônomos que se conectam com os sistemas das empresas, que possam tomar decisões de forma autônoma, essa capa de governança ela é cada vez mais importante. Já existem, inclusive, certificações globais de governança em AI, que ainda é bastante incipiente, e isso não é só no Brasil, América Latina, isso é um dado global, né? Mas as empresas precisam ir nessa direção, né? O que a Lenovo tem feito com os seus clientes é justamente traçar essa metodologia, esse modelo de governança que engloba não simplesmente a soberania de dados, a governança, a LGPD, proteção, mas também a evolução dos modelos, porque o modelo ele aprende, ele avança, os sistemas que se conectam com o modelo mudam, os negócios mudam, as fontes de dados mudam. Então essa governança ela não acontece só no momento de implementação do modelo, ela tem que ser algo contínuo ao longo do tempo, né, ao longo de toda a existência do modelo, de toda a utilização da tecnologia, ela tem que estar presente, né? Esse é um ponto crucial. De novo, eu vejo uma maturidade cada vez maior nas empresas em entender essa governança, além do dado, né, a governança da solução como um todo, mas esse é um ponto de evolução ainda, eu diria, para todas as empresas globalmente. Latinoamérica e Brasil não são exceções. Conversei com Valério Mateus, gerente-geral de serviços e soluções para a Lenovo aqui na América Latina. Seja muito bem-vindo, não, isso foi no começo. Muito obrigado, Valério, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Prazer foi meu, muito obrigado. Forte abraço, até mais.